para nós na noite de hoje. Nós agradecemos, Cecília, pela sua presença e a presença de todos, e nós vamos então dar início à nossa reunião da noite de hoje. Meus irmãos, é mais uma vez uma alegria enorme, né, estarmos aqui reunidos no Grupo Espírita de Piaçu. Mais uma vez, isso nos alegra, porque presencialmente, né, fisicamente, nunca estivemos aí, teremos ainda o prazer de estar, mas já estivemos juntos aqui conversando virtualmente sobre o Evangelho de Jesus. E o tema de hoje, você tem fé? É um tema bem oportuno em tempos tão tumultuados em que vivemos, né? Que percebemos os seres humanos muito afastados da vivência cristã. Muito se fala em Jesus, muito se bate no peito para dizer que é cristão, muito se levanta a bandeira de Deus, né? Mas nós percebemos que as ações, elas normalmente se divergem das palavras. Os homens, eles levantam bandeiras para demonstrar ou para provar de forma exterior aquilo que ainda internamente não conquistaram. Emmanuel, nessa lição no número 40, ele nos falando sobre a fé, ele fala que a fé, ela não aparece miraculosamente. Não é algo que a gente consiga conquistar de forma milagrosa, né? Não é só porque eu conheci o Espiritismo, ou que eu passei a frequentar a casa espírita, ou porque eu li 2 vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, ou porque eu estudei o Livro dos Espíritos, falando da nossa religião, né? É que nós podemos bater no peito e dizer que temos fé, porque a fé não está vinculada a conhecimento, né? A fé não está vinculada à quantidade de livros que a gente lê, nada disso. A fé é um sentimento, é uma virtude que a gente consegue através do exercício. E esse exercício, normalmente, nos mundos de provas e expiações, como é o nosso planeta, eles são realizados através da dor. Deveria ser realizado especialmente, preferencialmente, através do amor, né? Do exercício das outras virtudes que são que fazem com que a fé se fortaleça, como a esperança, a caridade, o amor, a solidariedade. Mas, como somos espíritos ainda muito rebeldes, nós só desenvolvemos de forma um pouco mais acelerada a nossa fé através dos momentos difíceis, dos momentos de dor, dos momentos de dificuldade, dos obstáculos que enfrentamos na vida, que nos faz aproximarmos de Deus, né? Aproximarmos da nossa essência espiritual. Porque nós vivemos um mundo, como diz o filósofo, né, que fala sobre a modernidade líquida, nós vivemos num mundo líquido, ou seja, onde as coisas são muito voláteis, muito superficiais, em que as pessoas vivem muito no exterior, muito preocupadas com a superficialidade da vida, com o que tem, né, com o que possui, com o que podem mostrar, com aquilo que podem postar nas redes sociais e que vai dar interação, vai dar likes, vai dar curtidas. As pessoas estão muito tão superficiais. E este convite que a nossa reflexão traz hoje,
e que traz essa pergunta: você tem fé? É para que cada um de nós pensemos sobre isso. Nós temos fé diante daquelas dores, diante de perdas, como nos comportamos? De forma serena, equilibrada, apesar de sofrer, lógico, muitas vezes chorar, mas nós temos o equilíbrio daquele que sabe que Deus está acima de todas as coisas e que o amor de Deus é imenso, que nada que acontece por acaso, e que se hoje eu estou sofrendo, né, consequência das minhas escolhas, de alguns momentos da minha vida que eu pude semear. Em alguns momentos eu sou chamada a colher. E este sofrimento é permitido por Deus, assim como nos momentos de alegria, eu sou chamada a colher aquilo que eu semeei, que trouxe esses momentos de alegria. Então, essa ideia de Deus como um pai amoroso, como disse João em seu evangelho, ele disse que Deus é amor. Então, nós precisamos de entender Deus sempre como o outro. Deus não é nada parecido conosco. Deus não é amoroso. Ele é amor. Olha como é diferente. Nós podemos nos tornar amorosos, mas Deus não é amoroso, não é bondoso. Ele é a bondade, ele é o amor, ele é a perfeição. Então, se Deus é amor, como nos diz João, por que que às vezes, quando a gente é livrado, entre aspas, de alguma dor, de algum sofrimento, e o nosso vizinho, o nosso irmão, cai naquela dor, naquele sofrimento, a gente diz assim, ai, Deus, né, graças a Deus, Deus me livrou. E por que não livrou o vizinho? Não livrou o vizinho, já que Deus é amor e ele também é pai do meu vizinho, do filho do meu vizinho que passa por dificuldades, por dores, por uma doença crônica. O Deus é o mesmo. Só que nós estamos sempre comparando Deus a nós. Por isso nós podemos hoje dizer que a nossa fé é líquida, é uma fé superficial, assim como quase todas as coisas que nos cercam. Porque nós queremos que Deus se comporte como nós. A gente quer olhar para Deus como olhamos para o espelho e ver em Deus os nossos interesses. A gente quer que Ele cuide dos nossos interesses. Enquanto que Ele é amor, é justiça, Ele é infinito em todas as suas perfeições. Então, da mesma forma que alguém foi impedido de entrar num avião que caiu lá na frente, e o outro foi conduzido a entrar naquele avião, todas essas ações foi por amor. Porque nós ainda vemos a vida material de forma que nós deveríamos ver a vida. Não importa se material ou espiritual. Né? Nós, como espíritas, não deveríamos nos preocupar tanto em nos livrar da morte. Sendo que Deus, quando Ele olha para nós, filhos seus, Ele nos olha como espíritos, como criaturas, que Ele ajudará a conduzir
respeitando o livre-arbítrio e a liberdade de escolhas, a perfeição, a felicidade. Os caminhos que cada um terá que trilhar através das suas escolhas ou através do que é melhor para ele naquele momento evolutivo dele, serão caminhos de amor. Mesmo que nesse caminho tenham dores. Porque as dores também são expressão do amor de Deus. Então, nunca nós podemos nos achar privilegiados porque fomos livrados de alguma dor, de alguma doença. Isto é o melhor para o nosso momento evolutivo. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a conduzir as circunstâncias da nossa vida de forma que elas favoreçam a nossa evolução espiritual, buscando aprofundar a nossa vida, aprofundar a nossa vivência e buscar aliar o que falamos, o que lemos, com aquilo que sentimos e pensamos de fato. Porque neste mundo, nessa modernidade líquida aí, nós vemos pessoas que se dizem cristãs e incitam a violência, são intolerantes e que levantam em redes sociais esta intolerância, esse apoio à violência. E se dizem cristãos, né, que seria a religião predominante no Brasil, o cristianismo. Isso é incoerente. Nós espíritas que temos a fé, deveríamos ter a fé aliada à razão, não podemos cair nessa incoerência. O que nós estamos hoje compartilhando nas redes sociais? O que nós estamos dando likes? Nós lembramos daquela cena que é muito falada do Evangelho de Jesus, da mulher adúltera, né? A mulher na praça, e Jesus passou, os homens todos com uma pedra na mão, iam apedrejá-la, porque a lei de Moisés dizia isso. E Jesus, então, para, né? E olha aquela mulher. Alguns falam que ele estava escrevendo no chão, né? Alguns evangelistas, não importa. Mas ele olha para a mulher e olha para a multidão e diz assim: atire então a primeira pedra, aquele que não tiver pecados. Hoje, a praça pública são as redes sociais. As pessoas são apedrejadas, esculachadas, destruídas para o mundo todo. Não é só para aquelas dezenas, centenas de pessoas em uma praça pública, como era o tempo de Jesus. Hoje não. É para o mundo todo, para quem quiser ver. E isso tem gerado, na nossa sociedade moderna, um aumento absurdo de suicídios. E nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? É bom que a gente reflita isso. Porque, às vezes, alguém dissemina uma mentira ou uma meia-verdade ou algo parecido sobre alguém na rede social ou coloca uma foto e aquilo toma uma dimensão absurda que faz com que aquela pessoa se sinta incapaz de sair à rua. E muitas dessas pessoas são levadas ao suicídio. Recentemente, né, teve um caso no Rio de Janeiro que um adolescente, filho de uma cantora, foi apedrejado nas redes sociais por uma brincadeira,
ou por algo que aconteceu e ele publicou, e a partir dali ele foi detonado. E um menino de 16 anos não soube lidar com isso. E escolheu o suicídio e deixou para a mãe uma carta. E essa mãe, em redes sociais, demonstrou sua indignação, a sua dor com aquele acidente, com aquele crime, com aquele caso, com o ocorrido e com o crime que as pessoas fizeram contra o seu filho, de bullying, né? Então, isso está acontecendo a todo instante. A praça pública hoje é o Instagram, o WhatsApp e outras redes que tem aí, né? Cada dia aparece um aplicativo novo que as pessoas usam muito. E isso, principalmente os adolescentes, eles precisam ser acompanhados de perto. Esses dias eu vi um caso também de, acho que uma médica, que foi lá e acabou com todas as redes sociais da sua filha, que tinha não sei quantos milhão, sei lá, de seguidores. E, e os seguidores dela ficaram indignados, revoltados com a mãe. E a mãe estava percebendo uma crise existencial naquela menina, que ela era tão idolatrada, tão seguida, tão curtida, que aquilo estava fazendo, ela tinha acho que 12 ou 13 anos, fazendo com que ela perdesse a sua própria identidade. E aí a mãe, radicalmente, com assertividade, cortou, acabou com as redes sociais dela e falou que só iria ter depois que ela fizesse 18 anos ou que já tivesse estabilizada emocionalmente, porque o futuro dela não dependia dos likes que ela estava recebendo. O futuro dela dependia do seu equilíbrio emocional para fazer as escolhas certas. Então, este mundo que nós estamos aí, que tem todo um lado positivo, né, que nos proporcionou na pandemia estarmos juntos através dessas mesmas redes sociais. Então, as coisas são neutras. O que difere é o sentido que nós damos a ela. A internet é algo maravilhoso, que veio trazer a globalização do conhecimento, né, veio igualar um pouco mais as pessoas com acesso ao conhecimento. Mas a internet por si só, ela certamente ela foi criada para o bem. Ela é uma ferramenta neutra. O uso que damos a esta ferramenta é que vai fazer toda a diferença no que ela vai produzir, né? Santos Dumont, né, um dos motivos dele ter ficado muito decepcionado com sua criação foi quando ele viu que o avião foi usado na guerra para matar pessoas. Mas ele não criou o avião para matar pessoas, foi para encurtar distâncias. Mas é um instrumento, e todo instrumento vai depender daquela pessoa que conduz o instrumento para que ele tenha um efeito positivo ou negativo. A mesma coisa são as redes sociais. Então, nós nos mostramos, né, às vezes, por mais que as pessoas buscam colocar uma capa lá nas redes sociais, mas de vez em quando soltam um comentário, publicam, compartilham alguma coisa que demonstram a sua essência, aquilo que elas realmente são. Então, nós precisamos não ter um verniz nas redes sociais, mas nós precisamos vigiar as nossas atitudes, seja em redes sociais, sejam presencialmente, onde quer que estejamos, nós somos cristãos, somos espíritas cristãos, e seremos vistos como tal. Então, não dá para a gente defender a tortura, sendo que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Ele foi uma vítima da tortura.
E nós, quando vemos a tortura de Jesus, ficamos indignados, porque é o nosso mestre. Mas, no entanto, achamos que alguém que comete um crime pode ser torturado. Quando Jesus falou que nenhuma de suas ovelhas se perderiam, nos mostrando seres iguais, totalmente iguais. É muito importante buscarmos coerência na nossa vida e nas nossas atitudes. Nós vamos pegar essa mensagem de Emmanuel, que é maravilhosa, e vamos conversando sobre ela. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Olha que maravilhoso, o Criador dá tudo. Nós temos todas as ferramentas necessárias para que nós possamos crescer espiritualmente. Mas precisamos de esforço. E esse esforço só cabe a nós. Ninguém pode fazer por nós. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Então, se nós somos uma planta de Deus, uma criatura de Deus, nosso crescimento requer atenção, requer esforço, requer uma atenção especial, diz Emmanuel. E ele continua: é indispensável cogitar-se do trabalho de proteção e auxílio e defesa dessa planta. Então, esse esforço que Deus pede de nós, na planta, que é a criatura que ele plantou, esta semente que ele plantou em nós e que ele espera que desenvolva até atingir a perfeição, essa proteção, esse auxílio, essa defesa, Emmanuel diz que é feita através de estacas, adubos, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento para que a planta cresça e atinja o seu destino. Se visualizarmos esta planta como sendo nós, as estacas que nós colocamos em nossa vida, aquela que nos direciona, a estaca ela é colocada ao lado da planta para direcionar o seu crescimento, para que ela não tombe, para que ela não cresça de forma torta. Essa estaca na nossa vida, nós sabemos que é o Evangelho de Jesus. Ele é a condução. É nele que nós temos que nos firmar. Não existe outra ou outro que possa nos direcionar com retidão no nosso crescimento espiritual que não for o Evangelho de Jesus. E os adubos que nós recebemos e precisamos empregar no nosso crescimento. Os adubos, às vezes, vêm em forma de dor, em forma de uma doença, em forma de uma perda. Às vezes, e muitas vezes, vem em forma de amigos, de um conselho, de uma página, de uma palestra, de uma reflexão, um livro que lemos, uma conversa edificante. Esses são os adubos que nos fortalecem para que nós possamos realizar esse crescimento espiritual. Todos os fatores, diz Emmanuel, de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja fins a que se destina. Então, nós devemos usar
tudo ao nosso alcance, todas as formas positivas, que sejam as redes sociais que estivermos usando para estudar, para melhorar o nosso aprendizado, para divulgar o evangelho de forma verdadeira, produtiva, de forma coerente, sem demagogia, sem demagogismo, sem sermos demagogos, né? Sem querermos dar lição de moral para os outros, mas nos colocando como aprendizes, é muito importante. Todas as formas de adubo que tivermos, que nos ajudem e ajudem os outros neste crescimento desta planta, que é o ser imortal, nós devemos empregar. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Não pensa que seja fácil, diz o benfeitor, conquistar uma crença que edifique, uma fé que construa um ser melhor. Certa vez perguntaram a um líder budista, Dalai Lama, sobre qual seria a melhor religião. Todos esperavam que ele dissesse que era o budismo. Pois ele respondeu o seguinte, que a melhor religião é aquela que faz um ser humano melhor. É aquela que transforma você em um ser melhor. Melhor do que quem? Melhor do que o seu irmão católico? Melhor que o pastor? Melhor que o padre tal? Não. Melhor do que eu fui ontem. Se a minha religião me leva ao autoconhecimento, à reflexão, para que eu seja hoje melhor do que fui ontem, esta é a melhor religião para mim. Seja ela espírita, evangélica, seja cristã, seja budista, seja islamista, seja qual for. Se ela faz com que a criatura construa a sua reforma íntima, faça o crescimento desta planta divina que existe em nós, esta é a melhor religião para mim, que pode não ser aquela que faz a transformação do meu irmão, mas o importante é que ele seja melhor. Nós sabemos que existem criaturas que nem religião têm, que se declaram ateus. No entanto, têm uma busca constante de crescimento. São criaturas éticas, bondosas, preocupadas com o social, que levantam bandeiras de igualdade, de amor, e que conduzem a sua vida, a sua fala, as suas atitudes, com coerência àquilo que elas acreditam, mesmo que não seja religiosa. E Emmanuel continua, a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Nossa, quanta fé que tinha, né? Chico Xavier era um homem de muita fé. Ele era privilegiado por Deus. Não. Ele conquistou esta fé. Ele construiu sob a estaca do Evangelho e os adubos da disciplina, do amor, da vigilância constante, ele construiu a fé.
que ele tem. Não foi dádiva divina, porque Deus é Pai de todos. Então, Emmanuel fala que isso é um equívoco de lamentáveis consequências. Se você ficar achando que Chico Xavier, Madre Teresa ou Divaldo recebeu esses dons de Deus, de graça, você vai se acomodar e achar que você não é capaz. Sendo que todos esses dons estão em essência dentro de você, porque você é uma centelha divina, como todos eles. Só que esta planta, para florescer, precisa de esforço, precisa de cuidados, precisa de trabalho. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada pelos espíritos privilegiados. Nós já lemos isso. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, olhem, meus irmãos, que essa lição é uma autorreflexão. Emmanuel aqui nos convida a analisar a nossa fé, dizendo que essa sublime virtude é construção do mundo interior. Não dá para transferir isso. E o desdobramento, cada aprendiz funciona como orientador de si mesmo, engenheiro e operário. Então, esta planta que foi semeada em nós, quando Deus, nos tornou criaturas suas, ela depende de nós para crescer, para florescer. E ela pode florescer bons frutos ou maus frutos. Vai depender do trabalho que nós estamos realizando, das estacas que estamos colocando para servir para nós de condutores. A quem nós estamos seguindo? É uma pergunta. Ah, não, meu mestre é Jesus. Ótimo. Então siga ele como guia e modelo. Não apoie as suas atitudes em atitudes de semelhantes a você, mas compare as suas atitudes ao ideal, que são as atitudes de Jesus. Só assim nós iremos crescer espiritualmente, que é para isso que aqui a gente está, né? A sublime virtude é uma construção interior. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos, excessivas ansiedades terrestres. Será que nós temos excessivas ansiedades terrestres? A ansiedade, o transtorno de ansiedade, é uma doença que cresce em galopes. Por quê? Porque hoje nós vivemos sobre uma cobrança muito grande. Cobrança trazida por este mundo superficial. Especialmente os nossos jovens que ainda não formaram a sua personalidade, são pressionados a ser parecido ou iguais àqueles que são youtubers, que têm milhões de seguidores em redes sociais, e a copiar o que eles
fazem ou falam. Então, as pressões excessivas trazem muitas ansiedades aqui na Terra. Então, a gente tem que estar aí analisando. Isso que eu estou buscando é útil? É necessário? De verdade? Vale a pena eu, um exemplo, me endividar para comprar um carro novo, sendo que esse meu carro me leva a todo lugar que eu quero ir? Vale a pena eu aumentar minha conta no cartão de crédito, comprando em 10, 12 prestações, mais roupas, sendo que as que estão no meu guarda-roupa já são muitas? É claro que nós não estamos aqui dizendo que a pessoa não deve comprar o que precisa, o que necessita, e aquilo que o dinheiro dela pode pagar. Não. Mas às vezes criamos ansiedades futuras por escolhas erradas hoje. Ficamos sem dormir porque não temos como pagar a fatura do cartão de crédito, porque compramos um monte de coisas que poderíamos deixar de comprar e que não iria nos causar tanta ansiedade. Então, Emmanuel já falava disso. Não se faz possível a realização, a construção desta fé quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo. Então, nós precisamos de paz, de serenidade, para construir as virtudes. A maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Então, essas ambições, essas ansiedades, o benfeitor fala que são como vermes, como malfeitores atacando a obra de construção da nossa reforma íntima, da nossa evolução espiritual. A lição do Evangelho é semente viva, o coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Então, aqui ele afirma que ele estava falando, comparando a planta aos nossos corações. A lição do Evangelho é a semente viva, é a estaca, é o adubo. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra, quando é bem cuidada, a planta se desenvolve. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. O que seria instinto enérgico de defesa para nós? Vigilância. Vigiar os nossos instintos, porque sabemos o quanto somos imperfeitos, o quanto às vezes queremos justificar nossas escolhas erradas, com teorias que não existem base no Evangelho. Por quê? Trocamos as estacas da nossa vida. Trocamos o mestre que nos conduz. Então, Emmanuel nos pede vigilância. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Jesus já dizia: não. Não é não. Sim é sim. Que a gente deveria ser enérgico. Mais uma vez, Emmanuel nos diz aqui, seguindo a fala de Jesus. Nós lembramos de Jesus expulsando os vendilhões do templo com energia,
Não acreditamos que ele fez como mostra os filmes, saiu derrubando as barracas, chutando. Não acreditamos nisso porque ele era sereno e equilibrado. Mas com certeza ele falou com eles com energia, assim como falava para os fariseus. Túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro. E os fariseus eram os religiosos daquela época de Jesus. No entanto, Jesus, muitas vezes, para exemplificar a bondade, ele não escolheu religiosos. Ele escolheu os samaritanos, que eram um povo excluído, rejeitado, porque não seguia o judaísmo. Então, nós vemos hoje pessoas que não possuem um rótulo religioso, que têm mais dignidade, mais retidão do que outros religiosos que levantam a bandeira de Jesus, mas que seguem por um caminho oposto daquilo que Jesus propõe. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Então, isso são perigos sutis contra a construção da fé em nós. Os maus livros, opiniões ociosas, discussões excitantes que não levam a nada, e o hábito de analisar os outros sem nos autoanalisar. Então, Emmanuel nos convida, mais uma vez, à autoanálise. E ele encerra essa bela lição dizendo assim: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, a fé é uma construção individual. Lá no início da lição, Emmanuel disse que a árvore da fé viva não cresce miraculosamente. E ela é intransferível. Nós podemos ajudar, orientar, né? Como fazemos nos estudos, como fazemos na evangelização, ajudamos, colocamos um adubo naquela terra. Mas se aquele jovem, aquele adulto, ele cria estacas falsas, tortas, frágeis, ele não consegue realizar essa construção da fé dentro de si. Ele despreza o adubo e a planta até cresce, mas em direção oposta à proposta de Jesus. Então, a pergunta que nós deixamos para cada um de nós hoje: eu tenho fé? Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Cecília, por essa excelente explanação.